Amigos da TV Alerj, aquele abraço. Nosso assunto continua sendo a pandemia do coronavírus. O quanto isso tem impactado no esporte, no Brasil e no mundo, em especial no futebol. E no futebol, o assunto é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E temos um convidado ilustre para participar com a gente para tratar deste tema. É o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que já foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Walter Feldman é médico, então conhece bem este assunto que a gente vai tratar agora. E é o secretário-geral da entidade. Walter Feldman, quero antecipadamente agradecer a sua presença, o convite aqui na TV Alerj. É um prazer, Rui, estar com você e com todos os telespectadores da TV Assembleia, da Alerj, a qual eu tenho muito prazer de ser, nesse momento, vizinho, já que eu sou de São Paulo, mas moro no Rio de Janeiro e tenho acompanhado, inclusive, com muita atenção, a eclosão da epidemia, até a perspectiva de lockdown na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. É um momento triste, né, Walter? Que não só o Rio, o Brasil e o mundo inteiro está passando. Agora eu pergunto a você, qual é o impacto que essa pandemia tem trazido ao futebol brasileiro? Se fala aí num prejuízo, um impacto de 4 bilhões de reais. Como é que a CBF tem recebido isso? O que você pode falar a respeito desse assunto? Olha, Rui, eu diria que, em termos de números, eu preferia ser um pouco mais conservador e esperar o desdobramento do processo. Mas imagina o que significa, pela primeira vez na história, você, há 2 meses atrás, praticamente, paralisar todas as competições brasileiras no plano estadual e no plano nacional, em sintonia com clubes e federações dos 27 estados brasileiros e ficar aguardando o desdobramento dessa epidemia em sintonia com as autoridades federais, estaduais e municipais, já que os campeonatos nacionais atingem mais de 100 cidades em todo o território brasileiro, que estão na expectativa de retorno, tendo em vista a existência de um protocolo que a CBF elaborou juntamente com 140 médicos de todo o futebol brasileiro, com apoio de infectologistas, epidemiologistas, mas o retorno realmente das competições, nesse momento, é impossível dizer, apesar de que há 10 dias atrás, novamente reunidos, CBF, federações e clubes, nós decidimos fazer o retorno seguro, responsável dos treinamentos e do recondicionamento físico, esperando aí a autorização daqueles que comandam a saúde do Brasil e nas mais variadas cidades de retorno às competições, data que nesse momento não é possível prever. Com certeza. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, da Confederação Sul-Americana, também, Alejandro Domingues, eles têm dito, e até o próprio presidente da CBF, Rogério Caboclo, os presidentes das federações, eles têm sido enfáticos. O esporte só deve voltar com segurança. O esporte só deve retornar quando tudo estiver ok, liberado pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde aqui do Brasil, e também as secretarias estaduais e municipais. A CBF chegou a fazer já um protocolo médico em relação a este caso, cujo vice-presidente é o doutor Jorge Pagura? Nós fizemos um extenso relatório que vai ser analisado de maneira muito precisa pelo Ministério da Saúde. Várias federações estaduais e clubes se basearam nesse relatório, até porque participaram nas mais variadas reuniões que aprimoraram, aperfeiçoaram e debateram o seu conteúdo. E nós esperamos que, com a aprovação do Ministério da Saúde, esse protocolo possa orientar, possa ser um guia seguro e sugerir, veja bem, porque há uma independência, você sabe, do ponto de vista legal, constitucional, há uma independência das federações estaduais e dos clubes brasileiros para fazer o seu próprio retorno. Tanto é verdade que muitos clubes da Série A já retornaram, inclusive, nos seus CTs, outros não, estão fazendo essa reacomodação física, particularmente dos atletas, através de teleconferências ainda, e nós esperamos que
esse protocolo, que é composto de toda uma análise clínica, de todo o exame de cada um dos componentes, dos protagonistas do futebol, não apenas os atletas, as comissões técnicas, os trabalhadores do entorno, aqueles que fazem parte desse complexo sistema do futebol, para que depois dos testes realizados, particularmente esses iniciais, que são os testes sorológicos, testes rápidos que avaliam o contágio e a imunização, nós possamos fazer uma volta progressiva, que pode demorar 15, 20, um mês. Só aí, já os atletas, eu diria, quase preparados, que eles estariam em condições de retornar às competições estaduais, depois às competições nacionais. Com certeza, Walter. Há também um outro aspecto. Aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo foi o único clube a realizar os testes de coronavírus, né? Os exames ficaram prontos na última terça-feira, foi divulgado pelo Flamengo. 293 pessoas foram testadas, entre funcionários, jogadores, membros da comissão técnica, parentes e pessoas que diretamente estão ligadas aos jogadores. Desses, 38 deram positivos, alguns, a maioria assintomático, né? E 3 atletas deram positivas, não revelaram os nomes. Na dupla Grenal, o Internacional fez o mesmo, disse que todos deram negativo, já voltaram aos treinos em Porto Alegre. O Grêmio teve o Diego Souza, divulgado pelo próprio futebol do Grêmio, a diretoria. Ele está no Rio de Janeiro, aqui no Rio, em quarentena. E mais 2 funcionários também deram positivos, dentre eles o Fernandão, que é a segurança do Grêmio e da seleção brasileira, né? Fez uma cirurgia vascular, né? Colocou stent, mas está bem lá em Porto Alegre. É dessa forma que os clubes devem fazer, antes do retorno às atividades, fazer todos os testes necessários, Walter Feldman? Eu diria que é um complexo de ações. Inicialmente, todos eles, todos que de uma forma ou de outra retornarão a essas atividades controladas, seguras e apenas de treinamento, eles devem fazer a sua história, devem fazer o exame físico, devem fazer os testes, devem vir de casa já trocados, de tal forma que eles possam voltar após o treinamento e fazer o seu asseio nas próprias residências. Será mantido o distanciamento social, poucos atletas farão ainda com distanciamento essas atividades em conjunto, de tal forma que é quase uma reprodução do distanciamento social que eles tinham nas suas residências. Eu diria talvez até um pouco mais seguro, na medida que todo dia terá uma avaliação médica, terá o acompanhamento, terá a avaliação de temperatura. Eu diria que é um comando coletivo organizado, sem desrespeitar nenhuma regra do distanciamento social e do acompanhamento de cada membro dessa equipe. Portanto, ele é muito seguro. Eu diria, como disse um diretor de novelas da Globo, não pode gravar uma nova novela, mas nós temos que deixar o elenco preparado para gravar no primeiro dia em que as autoridades de saúde orientarem nesse sentido. Com certeza. A prevenção é acima de tudo e a saúde, né, de cada um também acima de tudo. Pela sua experiência como dirigente esportivo e também como uma pessoa do mundo político, já que você foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, foi deputado, foi vereador e tudo mais. E como médico, porque você também é médico, doutor. Eu pergunto a você, esse momento que o mundo está vivendo, esse momento que todos nós vivemos no mundo inteiro dessa pandemia, é um momento que trouxe essa tristeza e uma surpresa geral da descoberta desse vírus, de como atua, da sua letalidade, Walter Feldman? Não, foi muito importante. Eu diria, Rui, que eu participei da epidemia da meningite na década de 70. Eu era recém-formado, tive um período ainda como estudante de medicina do último ano. Eu vivi muito esse processo agudo, extremamente complexo, muito letal, uma elevada taxa de morbidade, e foi dramático, foi um grande aprendizado. E como toda epidemia, ela se abate sobre a sociedade, sobre a população, e depois ela vai embora e se mantém no estado endêmico sempre, de tal forma que é frequente vacinas necessárias, repetidas,
sempre no ano ou durante um período, para que possa haver uma proteção permanente. Então, eu diria que nós estamos aprendendo muito, o mundo inteiro está aprendendo, talvez não haja, depois da Segunda Guerra Mundial, talvez até de maneira mais dramática, porque o mundo inteiro está sendo acometido, diferente da Segunda Guerra, que se abateu muito no palco da Europa. Eu diria que estamos aprendendo muito do ponto de vista técnico, científico, social, humano, político, e está aí um pouco uma nova forma, talvez, de enfrentar a realidade dos tempos, do que significa um gesto solidário e articulado, o envolvimento dos poderes públicos de maneira muito unitária para enfrentar uma difícil, dura e triste realidade. Nós vamos sair diferentes dessa, Rui, e eu espero para melhor. Eu tenho dito que no futebol a crise é profunda do ponto de vista econômico, do ponto de vista daquilo que o futebol representa como paixão. Imagina as pessoas em casa, se tivesse futebol hoje, elas estariam mais animadas, mais alegres, mais envolvidas. Nem isso elas podem ter, a não ser as reprises do passado. Então, o novo papel do futebol como cadeia produtiva econômica, mas como atividade de entretenimento relevante, como uma paixão que tem um componente social, tudo isso nós estamos aprendendo e tenho convicção que nós seremos melhores depois dessa crise. Com certeza. Você falou do aspecto solidário e aspecto mais humano, e a CBF tem demonstrado isso, tanto que já chegou a ajudar vários clubes, né, das séries C e D, com R$120 mil, adiantando aí para esses clubes, né, e pagou recentemente a segunda parcela da arbitragem, que girou em torno de R$900 mil, adiantando para árbitros, porque alguns não têm emprego, né, ou perderam o emprego, vivem apenas da arbitragem, ou aqueles que não vivem só da arbitragem, mas estão passando dificuldades, e a CBF, nesse gesto humanitário, de solidariedade, vem ajudando também esses clubes e também os próprios árbitros e assistentes, Walter Feldman. Não, sim, desde os primeiros dias da epidemia aqui no Brasil, o presidente Caboclo decidiu recolher parte dos recursos da CBF e destiná-los àqueles setores que dependem, absolutamente dependem de uma ajuda da CBF para sobreviver. E definiu que aplicaria na série C e D, que são aquelas que não têm contratos com emissoras de televisão, têm poucos patrocinadores e dependem muito das bilheterias dos jogos para sobreviver. E ele definiu que poderia ajudar C e D, na verdade são 68, mais 20 clubes da Série C, pagando os salários correspondentes dos jogadores para que o plantel fosse mantido até a retomada das competições. Fez o mesmo com o futebol feminino, fez com o árbitro já na segunda vez, para que eles pudessem, nesse período, ter o mínimo de sustentação. Ele isentou da taxa de registro, que é um recurso que em 3 meses pode gerar 4 milhões de benefício para os clubes e, evidentemente, 4 milhões de prejuízo para a CBF, e também fez o gesto da chamada seleção solidária. Tanto o presidente Caboclo, como a própria CBF, como os jogadores da seleção brasileira, destinaram 5 milhões de reais que foram enviados a 3 entidades sociais para que pudessem destinar esse recurso à compra de cestas básicas. 32 mil famílias serão beneficiadas também nesse sentido. Foram destinadas a todo o território nacional, estão sendo auditadas por uma empresa especializada em auditoria, para nós certificarmos de que o recurso está sendo aplicado e chegando na ponta final, que são famílias extremamente carentes, cruzadas com aquelas que têm a maior necessidade no cadastro nacional que o governo tem em relação a essas famílias. São sempre 3 entidades sociais muito comprometidas com essa causa popular e pública, notadamente a Ação da Cidadania, do Betinho, a CUFA, que é a Central Única de Favelas, e o Movimento Transforma Brasil, que é um movimento de organização do voluntariado, em relação ao qual nós vamos lançar uma campanha esses dias também,
convocando, através do futebol, pessoas para que possam ajudar, eu diria, carentes, idosos, moradores de rua, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu diria para você que é o futebol solidário. Eu posso chegar e dizer isso? É o futebol solidário, Rui, mas, na verdade, é a compreensão de que o futebol, por tudo que ele construiu, por tudo que ele significa, ele é uma atividade social relevante, eu diria quase espontânea. A única questão que nós fazemos é dar uma organicidade, dar uma estrutura para que esse apoio social, que é dado, eu diria, diariamente, em todos os cantos e campos do Brasil, esse Brasil gigantesco, possa, nesse momento difícil, se transformar em comida, se transformar em uma cesta básica sanitária, com álcool em gel, com máscaras, para proteger a população e ajudá-la no distanciamento social. Walter, há como se mensurar, digamos assim, esse impacto em todo o futebol, do que essa pandemia trouxe, do aspecto social, do aspecto financeiro, do aspecto da própria torcida? Vocês conseguem mensurar isso tudo? Olha, eu diria que vários livros serão escritos para, talvez, diagnosticar isso que você me pergunta, porque você tem acompanhado os movimentos políticos, o futebol passou a ser base de um debate de retorno, ou seja, o futebol voltando é um indicativo talvez até científico, como o Flamengo fez, outros clubes estão fazendo, o Fluminense está fazendo, o Vasco está fazendo, o Grêmio, o Inter, como você falou, mas eu sei que São Paulo, Corinthians está fazendo também. É um grupo muito controlado e controlável, que nos permite, inclusive, informações sobre o que nós chamamos de prevalência setorial. Quando o Flamengo faz esses testes, ele mostra um dado muito importante, que tem sido citado pelo Ministério da Saúde, que é a incidência de assintomáticos. Uma quantidade grande de pessoas que já foram contaminadas e não apresentaram nenhum sintoma, o que confirma a informação de que é uma letalidade baixa. Ela é gravíssima porque ela agride muito o sistema de saúde organizado, principalmente aqueles setores que demandam respiradores e UTI, mas ela está se abatendo sobre a população até para dar conformação a essa curva epidêmica, que após 50% ela já está em condições de entrar em declínio. Mas nós estamos aprendendo muito em termos científicos, em termos médicos, em termos sociais, em termos também econômicos. Eu diria para você que o impacto econômico sobre essa cadeia produtiva do futebol é muito relevante, é muito significativo. Nós temos muito temor de como os clubes poderão sobreviver a isso. Por isso, trabalhamos junto ao governo federal para reduzir o prejuízo, suspendendo as parcelas do pagamento do Profut, encontrando linhas de crédito, renegociando com emissoras os seus contratos para que pelo menos uma parcela desses contratos possam ser pagos, esse apoio da CBF, tentando manter a estrutura do futebol não funcionante nesse momento, a não ser a partir desse retorno dos treinamentos, mas na lógica e rápida expectativa de retorno às competições para recuperar pelo menos esse parte do prejuízo acumulado. Certamente é um momento realmente muito complicado, né? Não só que o Brasil, mas o mundo inteiro está passando. Eu quero agradecer, Walter Feldman, você como secretário-geral da CBF, em nome do presidente Rogério Caboclo, a sua presença aqui na TV Alerj, que hoje já está na TV aberta, no canal 15.2, além também na própria NET, né? No canal 12 da NET, na Parabólica também, nas redes sociais, Facebook, Instagram e no próprio YouTube. Então, quero agradecer a sua presença aqui e parabenizar a CBF pelas iniciativas que tem feito em prol aí do futebol brasileiro. Muito obrigado, Rui. É um prazer e sempre à disposição para, se possível, notícias novas e boas para o futebol e para a sociedade brasileira. Perfeito. Quando tudo voltar ao normal, eu gostaria que você estivesse lá nos nossos estúdios, né? Lá no Palácio Tiradentes, para que você conhecesse também,
né, os estúdios da TV Alerj, futuramente vamos para uma nova sede, mas que a gente pudesse fazer ali um programa ainda sobre, não a pandemia, né, mas sim sobre o futebol brasileiro. Tá certo, Walter? Convite já aceito, Rui. Tá bem, bem. Você também pode assistir a nossa programação, os programas da TV Alerj, através do www.rj.gov.br, nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, enfim, é a TV Alerj, o canal do povo.